Então estamos de volta nessa entrevista bem bacana aqui com a Silvia Sesco. E no outro bloco a Silvia estava falando a respeito de uma peça que ela fez e numa época que se tratar de política, se tratar de assuntos polêmicos, né, não era assim tão fácil como os dias de hoje, né? E aí eu quero que você continue, Silvia. E na verdade, até uma coisa assim que é interessante as pessoas saberem, por mais que com certeza a Silvia escreve desde cedo, mas ela começou no teatro, né? E hoje é essa escritora que a gente conhece. E continua falando, você estava falando daquela peça, né? Onde o prefeito, o Plínio... Pois é. Aí foi assim, digamos assim, a glória, né? Aí nós começamos a viajar o estado e foi muito bom. E aí, dessa experiência, depois veio Liberdade, né, com o mesmo grupo, TUC, e também na mesma linha do Teatro Denúncia. E essa em que mais o Américo, todo o pessoal da faculdade também, né? Aí já tinha o Gutac também, não? Não, aí, o Gutac veio depois do TUC, né? E aí, quando o Gutac começou, mas aí já havia FESMATA, Federação de Teatro do Mato Grosso, e aí a Cristina Mato Grosso com um belíssimo trabalho, ela escreveu Foi no Belo Mato Grosso, eu fiz o personagem, né? Mas uma coisa interessante que outro dia eu estava assim, me peguei refletindo, de vez em quando, alguns amigos assim como você que me... Silvia, e aquele negócio? Aí me pego refletindo. O que me fez, o que me levou a escrever. Na verdade, eu comecei no teatro mesmo. A minha vida cultural foi no teatro. Do teatro, imediatamente o link com a música. Por quê? Eu conheci o amor da minha vida, que foi o Antônio Mário, pai dos meus filhos, e que foi um grande músico aqui em Campo Grande, né? Violonista dos bons. E então eu passei, quer dizer, do teatro eu já tinha um outro link, a música. Aí eu começava a ouvir os sons, o ritmo, e comecei a fazer algumas letras para músicas, né? E uma outra questão que me levou também para a literatura. Quer dizer, com isso eu quero dizer que o ritmo das palavras começaram a me seduzir. Então isso já era um caminho para a literatura, para a poesia, né? E o outro caminho que me levou à literatura foi as pesquisas que eu fazia com meus alunos do Bernardo Baís. Pesquisas de autores nossos mesmo. Na ocasião, o Manuel de Barros, ele não era conhecido ainda, né, que hoje é o nosso ídolo nacional, lá fora. É apaixonante o Manuel de Barros, mas na ocasião eu escrevi uma peça com textos do Manuel de Barros, com Lobivar Matos, Alceste de Castro e também juntando na ocasião o Figueiredo, como se diz, o Humberto Espíndola, que não é Figueiredo, Humberto Espíndola, né, que estava no auge que era o Papa nessa área artes visuais, das artes plásticas, também em música. E então foi esse espetáculo, se chamou, eu dei um nome que as pessoas não entenderam direito. Até um jornal começou a falar, mas o que isso significa? MT, emite. MT era a sigla de Mato Grosso, que era o estado nosso. MT, emite. Mato Grosso comunica. Mato Grosso se mostra, sim, não é? E naquele espetáculo, a gente incluiu as diversas formas de arte, não é? E aí foi assim uma coisa muito boa. Isso eu fiz com meus alunos do Bernardo Baís. Isso foi que ano, Silvia? Foi em 1975.
2005, sem ainda, digamos, qualquer subvenção. Aliás, eu não sei muito o caminho das pedras não, viu? Eu vou fazendo, é a minha vontade que me guia, sabe? É a minha vontade. Acho que eu realmente acho que existe uma única coisa que foi subvencionado por um fundo de cultural, por ser uma coisa muito cara, e foi recentemente. Mas desde aquela época, minhas coisas eram assim, eu ia pela vontade, eu ia pelas portas abertas, eu ia pelas pessoas acreditarem no meu sonho, na minha boa intenção, né? Esse espetáculo MT Imite, ele foi feito, encenado com os meus alunos do Bernardo Baís, conforme eu falei. E foi muito bom. E teve uma cena que essa ficou muito gravada em mim. Bom, na plateia, quem que estava na plateia? Manuel de Barros, né? E que não saía dele. Daquela época ele já era um tímido, ele já era profundamente tímido, né? E ele foi, prestigiou, sabe? E aí ele veio perguntar, nós mantivemos uma boa amizade, né? Com ele, com a família dele, né? E ele queria saber o que é esse negócio, o que significa e tal. Foi muito interessante. E a parte das artes plásticas nós representamos através de uma procissão em que os alunos entravam com vestidos, né, paramentados digamos, com vestes litúrgicas, né? E todos com uma vela na mão, e ali eles carregavam uma imensa obra do Humberto Espíndola, uma imensa, e todos eles carregando e fazendo uma ladainha, uma ladainha denúncia também. A roupa que tu vestes é derivada do boi, a comida que tu comes é derivada do boi, o carro que tu andas é derivado do boi, entendeu? Para dizer que aqui nós vivíamos numa sociedade bovina, digamos, em que tudo era derivado, todas as nossas riquezas e ausências de riquezas eram derivadas. De certa forma, queira ou não queira, né? Não é? Foi uma coisa que a mim me marcou muito, porque foi um trabalho intenso, foi bom, exatamente por abranger diversas áreas. Depois disso, eu escrevi também uma peça que se chamou Cobaia. Ela é baseada nos versos de Fernando Pessoa, um poeta que eu gosto muito, e fazendo link com músicas do Raul Seixas. Ficou um trabalho bonito. Silvia, então é isso que eu quero que você continue. Nós vamos para um próximo bloco e voltamos daqui a pouco, porque eu quero que a Silvia fale agora a respeito desse lado dela de escritora. Porque por enquanto a gente ouviu esse lado do teatro, que para mim foi uma grande surpresa e uma grata surpresa, acredito para muita gente também. Então voltamos no próximo bloco com a Silvia falando a respeito da escritora Silvia Sesco.